Oi, meninas, boa noite, tudo bem, lindas? Como é que vocês estão, meus amores? Tudo na paz? Oi, Gra, tudo bem? Oi, boa noite. Sim. Oi. O link que estava lá no grupo da unidade não Hum, estava entrando. Aí eu fui aqui no pessoal que você me mandou, aí eu consegui entrar. sério? É, Nossa, que estranho. Mas tá bom, vamos começar tá então? ótimo. Sim. Deixa eu ir admitindo as meninas aqui. Meninas, sejam bem-vindas, ótima noite, né? Eu tô fixada aqui, tá aparecendo eu inteira, Sim. tá? Ah, então belezinha. Vamos lá então, amores. Então, ótima noite, minhas queridas. Hoje a gente vai falar sobre dinheiro, né? Porque eu percebo que isso é uma coisa que, assim, muita gente tem dificuldade de ter essa parte do controle financeiro, né? Deixa eu ver, melhorou a câmera? Mas que eu tô meio embaçada hoje. Não parece que eu tô meio embaçada? Vocês estão me vendo bem? Então? Bom, então, essa questão do controle financeiro, boa noite, Dani linda, tudo bem? É um problema que a gente tem, por quê? Eu lembro quando eu entrei na Mary Kay, eu tinha muita dificuldade com essa questão da parte financeira. Por quê? Primeiro que entrava dinheiro toda hora eu vendia, toda hora vinha dinheiro, toda hora entrava dinheiro e toda hora saía dinheiro, porque eu também, assim, na mesma proporção que entrava, eu falava assim: nossa, vou pagar essa conta, nossa, vou comprar comida, vou fazer compra, vou pagar o aluguel, vou fazer não sei o quê, eu vou fazer isso. Então, o que que acontece? A parte financeira, gente, é algo que a gente precisa ter, sim, um cuidado maior. Por quê? Se a gente não tem o cuidado que é necessário com as nossas finanças, a gente vai falir o nosso negócio Mary Kay. Então, hoje, a gente vai falar sobre isso. Deixa eu abrir aqui a apresentação para compartilhar. E é muito interessante porque, assim, ó, quando a gente começa a trabalhar com a Mary Kay, e aí, gente, eu tô falando de pessoas que realmente trabalham, porque tem gente que entra na Mary Kay, faz o cadastro, não faz nada. A gente sabe que tem aquelas consultoras que não trabalham, né? E quando você não trabalha, para você tanto faz como tanto fez, não é verdade? Só que no nosso negócio, meninas, o que que acontece? A gente tem que ter sempre a disciplina de fazer a sessão, a disciplina de postar, a disciplina de fazer as vendas, seja no presencial ou no online, né? Então, se você não é uma pessoa disciplinada, fatalmente você vai ter grande dificuldade de fazer esse negócio acontecer, tá? Então, agosto é um mês que a gente vai ter 100% de lucro. E falando de 100% de lucro, eu não posso deixar vocês assim, sem saber o que fazer com esse dinheiro. A gente precisa sim saber, né? é, Como que se diz, administrar as nossas finanças, cuidar do nosso dinheiro, para que a gente possa aproveitar ao máximo o nosso negócio Mary Kay, tá? Então, as promoções elas vão continuar até o final do mês ou até acabar o estoque, né? Que a Mary Kay já informou. Eu já falei com vocês na semana passada a respeito do que é importante. Eu fiquei muito feliz com essa promoção de 50%. Eu espero que todas vocês aproveitem essa promoção. Então, comprou 4.000, vai pagar 2.000. Gente, tá maravilhosa a promoção. Eu sugiro que vocês comprem 6.000 e pague 3.000. Essa é uma sugestão que eu faço para vocês. Quem puder fazer isso, faça. Porque a gente tem Outubro Rosa que está chegando e quanto mais produto vocês comprarem, melhor será. Foco em quê? Base, kit 3D e nas promoções. Porque kit 3D a gente sabe que no Outubro Rosa a gente vende igual água e base também, tá bom? Então, quem tiver dinheiro e puder fazer, faça, tá?
A gente tem o Boundless, né? Que é a promoção exclusiva só para quem está no Círculo das Estrelas. Aqui eu venho novamente com o Círculo das Estrelas, com os níveis, né? Então, ó, aqui no nível 3 é sempre o nível que eu falo. Consultora, que é do Círculo Rosa, tem que estar no nível 3. Por que no nível 3? Porque no nível 3 você nunca mais na vida pagar frete, você tem desconto nos produtos da Lucre Mais e na venda, Venda Mais e Lucre Mais. Você tem acesso ao clube e isso para nós é muito importante, porque todo o dinheiro que a gente economiza, imagina, eu faço 5, 6 pedidos por mês. Imagina, menina, se eu tivesse que pagar frete, só de frete seria, quer ver, ó, são R$ 28. Vamos dizer que eu faça, vai, 28 vezes 5, vai dar quanto, calculadora? Cadê? Ó, 28 vezes 5. R$ 140 de frete. Ou seja, quando você é uma consultora do Círculo das Estrelas e que você faz o trabalho como tem que ser feito, o que que vai acontecer, amores? Vocês vão estar economizando sempre. Sempre. Então, a gente tem que fazer um pedido aí de 1.500 pontos, porque no mínimo é o que ele vai te dar de benefício aí, são, né, o desconto aí do Círculo das Estrelas no frete e também os benefícios das promoções que as outras pessoas não têm. Aqui são os presentes, né? E aí, agora a gente vai entrar na parte das finanças, né? Então, vamos falar agora a respeito de grana, dinheiro, money, tá? Que é o que importa aí para nós. Então, ó, eu tenho aqui. é, Alguns dados que são importantes de vocês saberem. Então, na nossa economia, o cenário de 2025, qual que é, né? Em 2024, o mercado de cosmético no Brasil, ele cresceu 11%. E esse ano ele tem uma projeção de crescimento de mais de 20%. Ou seja, o mercado de cosméticos, ele não tem queda. Quem trabalha com cosmético nunca vai estar no prejuízo e nunca estará em jogo. Por quê? Mesmo com a situação do país estando complicada, a gente sabe que mulher não fica sem base, a gente sabe que as pessoas não ficam sem um sabonete, sem um hidratante, sem um perfuminho, né? Então, é o que eu costumo dizer, ela pode até diminuir o volume de compra dela, né? Pode acontecer da pessoa, da sua cliente, ela diminuir o volume. Então, se ela era uma cliente que comprava R$ 500, pode ser que ela compre 300, mas ela não vai deixar de usar, né? E a gente tem um cenário onde a projeção de crescimento para o nosso setor é de 20%. Ou seja, enquanto o país inteiro está sofrendo, está desesperado, está isso, tá aquilo, a gente tem projeção de subir cada vez mais no nosso setor. Então, isso traz para nós, como consultoras de beleza, como empresárias da beleza, uma certa tranquilidade, porque você sabe que você não vai passar dificuldade para vender os produtos, já que nós estamos em crescimento, tá? Então, essa projeção indica que o mercado em geral de beleza vai atingir 23 bilhões de faturamento em 2025, né? Ou seja, 115 bilhões, né? Não são reais, são 23 bilhões de dólares, 115 milhões de reais, né? Ele colocou o cálculo aqui para mim, né? Então, quem são as pessoas que consomem? Então, até os 19 anos, as mulheres que consomem Mary Kay e que consomem produtos cosméticos, 56% dos gastos delas são em gastos direcionados para o rosto. O que que essas meninas compram de 16, 17, 18, 19? Elas compram a linha Clear Proof, a linha Mary Kay, né? Porque elas estão interessadas em cuidar da limpeza da pele. Então, quando você tiver uma cliente dentro dessa idade, o que você vai oferecer para ela? Você vai oferecer dentro daquilo que você sabe que ela quer. Então, é protetor, é o foco na limpeza de pele, na hidratação, que é o que elas mais buscam fora a maquiagem, tá? Opa!
que aconteceu aqui? Perdão, meninas, saiu da apresentação. As mulheres de 20 a 49 anos, elas tratam, olha isso aqui, 60% das vendas são de dermocosméticos. Ou seja, 60% das vendas, né, do segmento de dermo infantil ganham espaço para mães jovens. Ou seja, daquelas mulheres lá que eram, né, adolescentes e viram mães ou começam a usar produto cosmético, elas passam a 60% a usar o dermo cosmético quando elas se tornam mães. Ou seja, a gente tem aí uma preocupação gigantesca, né, das mães com o cuidado da pele. Então, aquela cliente, aquela mulher que você sabe que é mãe, que você não ofereceu ainda, olha isso aqui, gente, né? Dermo rosto domina 60% ou mais das vendas. Segmento como dermo infantil ganham espaço em mães jovens. Ou seja, o mercado está crescendo a todo vapor, né? A todo vapor, a gente está em franco crescimento. E ó, digo mais uma coisa para vocês: eu faço muita sessão de mãe e filha, onde as filhas crianças, tipo 12, 13 anos, e querem comprar um monte de produtos da Mary Kay. Tem até uma coleguinha do Lorenzo, que a mãe dela é minha cliente, e eu sempre encontro com ela na escola, e eu falo pra ela: "Ai, que dia que você vai lá no escritório fazer uma aula de maquiagem com a sua mãe? Tem novidades". Aí o que que ela faz? Ela fala pra mãe dela e ela e a mãe dela vão lá para conhecer as novidades no escritório. Ou seja, a menina tem 12 anos e eu vendo para menina de 12 anos, né? Então a gente tem que sempre pensar nisso. E a 50 a mais, né, que cresce, o que que elas mais compram? Dermo pro corpo. E, gente, isso é um fato. Isso é um fato. O que eu mais vendo para as mulheres mais velhas são produtos para o corpo, tipo hidratante de mão, sabonete hidratante, coisinhas assim, elas amam, tá? Nutri-cosméticos, que são as pílulas anti-envelhecimento, que elas consomem muito, né? E eu até recomendo, eu falo para as minhas clientes para elas comprarem vitamina E, vitamina D, comprar um monte de coisa. E 40% ainda usa protetor solar, apesar de o protetor solar não ser a prioridade delas, né? O que mais elas compram é produto para o corpo e os produtos anti-idade, tá? Então é onde a gente tem que investir, né, nessas mulheres aqui e aproveitar. Então, como é que a gente mantém, né, as nossas finanças de maneira saudável para que a gente não entre naquele arquétipo do gastador? Ai, tudo que eu faturo eu gasto. Então, a primeira dica é essa aqui. Você tem que ter duas contas. Não adianta. Você tem que ter a conta da maquininha e uma conta pessoal para você separar o dinheiro, para você transferir o dinheiro. Tudo que entra de vendas vai para essa conta da maquininha e já cria um Pix direto na conta da maquininha para que todo o dinheiro das suas vendas entre em uma única conta. E aí você vai separar um dia, você vai escolher um dia do mês para você ter o seu pagamento, que é a retirada do seu Prolabore, tá? E nesse dia você vai pegar o dinheiro e vai se pagar, entende? Por que que a gente precisa fazer isso? Porque nessa conta que tá o nosso dinheiro, a gente não deve mexer. A gente só tira o nosso pagamento uma vez por mês, ok? Então, vou explicar aqui para vocês. Então, a primeira dica é essa: defina qual será o seu lucro real. Na semana passada, a gente estipulou a nossa meta na aula que a gente fez a semana passada. Então, o lucro, ele é diferente do valor da venda. O lucro é uma coisa, a venda, né, o valor da venda é outro. E isso tem que estar muito claro na nossa cabeça. Por quê? Quando você vende, o que que você tem de custo quando você vende alguma coisa?
Você tem de custo a sacola que você põe o produto, você tem de custo um brinde que você dê para sua cliente, que nem eu. Toda cliente minha que compra uma base, eu dou uma esponjinha para elas que eu paguei 50 centavos, que é tipo uma gotinha. Eu dou uma gotinha para elas de presente. Aquilo ali é um custo. Eu paguei 50 centavos, mas esses 50 centavos, ele sai como custo de venda, tá? Então, ó, o mimo que você dá para sua cliente, a sacola que você colocou é custo, a taxa da maquininha do cartão é custo. Se você tem que se deslocar para fazer a entrega do produto, você tem custo. Então, como é que eu separo isso, tá? Eu só faço pedidos de 40%. Se vocês fazem de 30%, não tem problema. A conta é a mesma. Só que o seu valor de lucro real, que é o que vai entrar dentro do seu bolso, você tem que separar 10% para os custos. Então, vamos supor, eu vou fazer com 30%. Vamos dizer que você fez um pedido de 30% e você vendeu um produto. 70% do valor do produto você vai guardar para pagar a fatura do seu cartão. Vai sobrar os 30%. Desses 30%, 10% você separa como custo, que é o quê? A sacolinha, todas essas coisas que eu falei. E para você vai sobrar 20% de lucro. Esses 20% é o valor real do seu lucro, porque você tirou todos os custos que você teve e te sobrou tanto. Então, por que que é importante você colocar o seu dinheiro todo numa conta só? Porque aí lá você vai conseguir tirar um extrato de todas as tarifas da sua maquininha para você saber quanto você teve de tarifa. Lá você vai conseguir ver, vamos supor que nem eu, toda vez que eu vou pagar alguma coisa da Mary Kay, eu uso uma única conta para efetuar o pagamento do pedido, né? Se eu vou comprar um mimo, eu uso ali. É uma forma de você controlar todos os custos que você teve. E aí, depois, no final, você conseguir fazer essa conta. Ou seja, então, uma pessoa que faz um pedido de 40%, ela não tem 40% de lucro. Ela vai tirar 10% para os custos e vai sobrar 30% para ela de lucro, que é o lucro real, líquido, dinheiro no bolso dela. Entendem, meninas? Tá claro para vocês isso, amores? Esse cálculo é muito importante que vocês entendam, porque todas nós temos custos, sim. Às vezes você vai fazer um evento, que nem aconteceu com a Maria esses dias. Ela foi fazer um evento, ela estava contando para mim que ela não vendeu nada. E aí, não vendeu nada e ainda gastou cento e poucos reais de Uber. Ou seja, ela teve custo. Se ela não separar esses 10% do custo, o que que vai acontecer? Ela vai ter problema, porque chegar lá na hora de pagar o cartão, ela não vai ter todo o dinheiro, vocês estão entendendo? Então tem que separar. E a gente sabe que isso acontece. Tem evento que a gente vai, eu lembro como se fosse hoje. O primeiro evento da Mary Kay que eu fiz, eu chamei um monte de gente pelo WhatsApp, convidei meus amigos, convidei todo mundo que eu conhecia. Gente, comprei 10 mil reais de produto. Chamei o povo, comprei coisa para comer, fiz um coquetel, fiz um monte de coisa. Sabe quantas pessoas foram? Nenhuma. Eu nunca vou esquecer. Esse evento fez eu e mais uma menina. A moça que fez o evento junto comigo, ela desistiu de ser Mary Kay depois disso. Eu não, eu continuei, tô aqui como diretora até hoje, 11 anos depois. Eu nunca esqueço, foi no meu segundo mês de Mary Kay. Eu tava no segundo mês quando eu fui fazer o meu primeiro evento e não apareceu ninguém. E naquele evento eu descobri que a nossa família não nos ajuda, que os nossos amigos não vão nos nossos eventos e que ninguém tá nem aí. Eu tenho, o meu melhor amigo veio ser meu cliente comprar produto de mim, tem, sei lá, uns 8 anos. Ele sempre me emprestava cartão, mas ele não usava Mary Kay. E hoje ele é meu cliente, ele usa Mary Kay. Ele compra produtos da Mary Kay, entende? Então, ó, aqui é aquela tabela que a gente trabalhou na semana passada. Lembram que na semana passada a gente fez essa tabelinha? Quanto que você precisa de dinheiro? Quanto que você precisa vender?
E aqui tem o cálculo, ó, a sua meta mensal, aí a sua meta da semana e a sua meta diária. A gente tem que fazer isso. Então, por exemplo, esse mês, que para mim tá sendo um mês mais atípico por causa de alguns cursos, algumas coisas que eu tinha para fazer, eu coloquei como meta de eu vender 6 mil. 6 mil, isso aqui, esse mês vai me dar 3 mil de lucro. 6 mil dividido por 26 dias, 26 não vai dar menos. 6 mil dividido por 24 dias, porque eu fiquei 3 dias sem trabalhar. 24 dias, eu tenho que vender R$ 250, ó, por dia. 250 Eu tô sentindo reais. outra coisa. Quem tá falando? Acho que é a Ana, né? Vamos lá. Então, se eu tenho que vender R$ 250, ó, e aí eu quero contar para vocês, né, que eu tenho muito orgulho do meu trabalho, porque assim, ó, apesar de às vezes eu fazer curso, de às vezes eu ficar fora, ou de eu ter outros compromissos, que nem essa semana inteira, o Lourenço tem prova. Gente, eu juro por Deus, vou mostrar para vocês aqui, ó, que eu tava com ele aqui agora, ó, tá vendo essa agenda? Isso aqui é tudo que o menino tem que estudar para a prova, ó. Olha isso aqui, o tanto de lição. Todos os dias eu estudo com o Lorenzo o dia inteiro. Eu tenho tempo de manhã cedo? Não, normalmente eu tô trabalhando. Mas essa semana eu tirei a semana inteira para estudar com meu filho e eu vou passar a semana inteira estudando. Mas o que que eu fiz? Eu fui no final de semana, inclusive, viajar para ter o curso lá, a mentoria que eu fui fazer. Mas no bazar que eu fiz, eu vendi R$ 600. Ou seja, eu vendi R$ 200 por dia que eu fiquei lá. Quanto que faltou para minha meta? R$ 150. O que que aconteceu? Eu vendi hoje pelo WhatsApp e com aquela moça que foi hoje, que eu postei lá para vocês, essa diferença. Entenderam? Então, sempre eu tô ali focada, determinada, não importa o que eu faço. A minha meta, ela é inegociável. Se eu vou vender R$ 250, faça chuva, faça sol, meu, não importa o que aconteça. Eu vou bater a minha meta. Eu vou falar com as pessoas, eu vou mandar mensagem, eu vou falar, vou perguntar para as clientes que nem amanhã eu já tenho uma agenda programada de algumas clientes que eu vou ligar para falar a respeito do kit 3D, que eu já sei que tem 3 meses que elas compraram, que eu já sei que elas comem produto e eu já tá dando 3 meses, eu já tenho que oferecer de novo. Então, a gente tem que ter esse feeling, sabe? Essa expertise, tá percebendo que, meu, hoje eu não bati minha meta, amanhã eu vou ter que dobrar. Eu vou ter que dobrar, porque se você não faz essa cobrança para você, o que que vai acontecer? Vai chegar no final do mês, você não bate sua meta e você fica frustrada. E aí, lembra da neurociência que eu falei na semana passada com vocês? O seu cérebro, ele vai acreditar naquilo que você vende para ele. Então, primeiro, a meta, ela tem que ser factível e atingível. Se todo mês você coloca uma meta muito alta e você não bate, sabe o que que seu cérebro vai entender? Que você é incapaz de bater uma meta e ele nunca vai bater. Você vai começar a baixar sua meta e ainda assim você não vai bater sua meta. Por quê? Porque você ensinou para o seu cérebro que você não é capaz de bater uma meta. Tá? Isso é neurociência, que é o que eu estou estudando agora, né? Tô fazendo uma pós-graduação em neurociências, tá, meninas? Também. E esse aprendizado que a gente tem, cara, não tem explicação. Não tem explicação. O seu cérebro aprende com aquilo que você ensina para ele. Então, para o cérebro não existe verdadeiro ou falso, certo e errado. Aquilo que você mostra para ele, ele vai acreditar no seu cérebro, ele vai acreditar em você e ele vai fazer exatamente isso. Então, se você não está batendo a sua meta, fatalmente, cara, você vai fracassar em muita coisa que você vai fazer na sua vida até que você consiga fazer com que você supere esse aprendizado que você deu para o seu cérebro e você comece a criar novas sinapses neurais na sua cabeça para que o seu cérebro consiga entender que você é uma mente vencedora, ok? E aí, aqui tem uma regrinha, né, que é para trabalhar, que vocês podem trabalhar. Então, é uma forma simples de trabalhar, que é um terço, um terço, um terço. Um terço do lucro você reinveste em estoque
que é dos 30% que sobrou dos 40% que você fez. Lembra? Ó, eu tive 60% para pagar o cartão ou para fazer o pedido. Eu tive 10% para gastos e sobrou 30%. Dos 30% que sobrou, um terço eu vou revestir em estoque. Um terço é para despesa. Não. Um terço é para despesa do negócio, você já separou. E um terço é a retirada pessoal ou poupança. Tá bom? Então aqui eu já tinha tirado 10%. Então não precisa ser um terço. Ok, meninas? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Não? Controle de estoque com disciplina. Estoque parado é dinheiro parado. Invista mais nos produtos de alta saída. Cara, quais são os produtos que você mais vende? Na aula passada, eu ensinei vocês a olhar os 8 produtos que você mais vende. Eu fiz uma tabelinha lá com vocês e eu ensinei vocês a separar os outros 8 produtos que vocês mais vendem. Porque, amores, num mês que a gente tem 50%, a gente tem que arregaçar de comprar produto. A gente tem que fazer um estoque milionário, entendeu? Por quê? Porque esse mês, galera, é o mês que vocês têm que tirar a forra. Sabe assim, ó, se você costuma fazer um pedido de R$ 1.000, esse mês você vai comprar R$ 4.000 de produto. Você vai fazer um grande investimento, por quê? Porque o seu lucro vai ser dobrado. Entendem? Só que você vai comprar de maneira inteligente. Qual é a maneira inteligente? 8 produtos mais vendidos, foco no pedido naqueles produtos, que nem eu. Eu vou focar na compra de kit 3D, que é o que eu mais vendo. Eu vendo base, mas eu vendo mais kit 3D do que base. Para vocês terem ideia de como eu vendo kit 3D. Eu compro base, eu tô com estoque de base, porque quando a base estava em promoção, eu comprei muita base. Mas, cara, eu vou comprar muito kit 3D. Muito kit 3D esse mês. Porque o kit é o que eu mais vendo, porque eu tenho eventos no Outubro Rosa. Então, a gente tem que focar naquilo que sai mais. O que tem menos giro, cara, deixa para comprar outro mês. Esse mês, o que você vai comprar, ó, batom, base, perfume, skincare. Foco nisso, tá? E faça o investimento sem ter perdas. Porque assim, ó, eu tenho consultora que fala assim: ah, eu quero ter um produto do catálogo. Eu falo, você tá errada. Você não tem que ter um produto do catálogo. Você tem que comprar o que você vende. O que que você vende? O que você tem para demonstrar. Então, isso tem que estar claríssimo na cabeça de vocês. O que você demonstra é o que você vai vender. Se você demonstra o que você ou se o que você demonstra é o que você vende, o seu foco tem que ser nisso. E também, isso aqui é uma coisa importante, meninas, fazer uma reserva para um mês que não é tão bom, porque, por exemplo, julho é um mês que a gente trabalha um pouco menos. Quem é mãe, tá? Tô falando das mães. A gente trabalha um pouco menos, por quê? Porque as crianças estão em casa, a gente não tem como sair tanto, é aquela coisa. Então, julho é um mês que você tem que ter reserva. Outro mês que você tem que ter reserva, janeiro. Você já sabe. Então começa a fazer uma reserva, começa a guardar um dinheirinho, porque você sabe que janeiro é um mês de baixa, entendeu? Para quê? Para que você não fique na mão, para que você tenha dinheiro de pagar as contas, tá? Planeje os meses planeje meses de baixa e aproveite as datas fortes. Então, ó, o que que a gente tem como data forte agora? Outubro Rosa, Novembro Azul, Natal. Cara, é a hora da gente arregaçar. Mas é hora de arregaçar, de ganhar dinheiro, não de gastar. Porque a Mary Kay já fez a promoção esse mês de agosto, porque para que não ficasse para o mês de outubro, porque eles sempre faziam em outubro, né? E a gente já pediu para a gente antecipar, para a gente ter condições de já vender kit para as empresas, da gente antecipar a venda pro Outubro Rosa. Então, isso é uma coisa
que a gente sabe que a gente precisa aproveitar, beleza? Invista em divulgação com retorno medido. Redes sociais, mas acompanhe o custo versus o retorno. Gente, isso aqui é algo que, assim, ó, ontem eu fiquei 1 hora com a Bruna fazendo para ela o anúncio. Quem quiser que eu faça anúncio, tem que me chamar no particular e aí eu vou fazer com vocês. Eu ia dar um treinamento para vocês, só que assim. Muita gente não tem computador e tal, então eu preferi fazer o passo a passo com uma por uma. Quem quiser aprender a impulsionar, tem que baixar um aplicativo que chama Meta for Business e fazer junto comigo no particular, tá bom? Eu ia dar um treinamento para vocês, mas assim, não tem como, tem que ser no particular mesmo. Aquelas que se interessarem de aprender, tem que me chamar no particular para fazer esse treinamento sozinha. Tá bom? Não dá para fazer de grupo, porque não tem como eu mexer no celular de cada uma de vocês, tá bom? Por causa das particularidades. Então, quem quiser pode me chamar no particular. Eu vou ensinar vocês a gerir os gastos de vocês dentro das redes sociais, quem quiser. Por quê? Porque eu sou formada em gestora de tráfego. Eu aprendi a fazer. Gente, eu sou a rainha dos cursos, vocês não têm noção do quanto que eu estudo por causa dessa Mary Kay, cara. Essa Mary Kay faz eu estudar muito, muito mesmo, né? E eu fiz um curso de gestão de tráfego, então eu sei analisar as métricas dos anúncios que a gente faz. Então eu sei o que que dá certo e eu posso compartilhar com vocês na hora de fazer os anúncios, tá bom? Não misture estoque de uso pessoal com estoque de vendas. Produto para o seu uso devem ser contabilizados como despesas de marketing ou amostra, não como perda, ok? O produto nosso é custo, tá? Trate sua consultoria como uma mini empresa de cosméticos. Você é diretora financeira, compradora, vendedora, marketing ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo e cada função precisa de atenção para que o negócio seja lucrativo de verdade. Ou seja, minha filha, você é tudo. Inclusive, você tem que fazer vídeo, você tem que usar produtos, você tem... Tem, porque você escolheu ser o quê? Uma empresária da beleza. Então, você tem que fazer tudo que a sua empresa precisa para que você tenha sucesso. O poder de toda consultora está no propósito. Por que que você começou? Por quê? O que que te move? O que que fez você estar aqui? Por que você tomou essa decisão? Você não entrou aqui, minha filha, para ficar vagando, para ficar olhando para o céu. Ninguém nessa empresa entrou aqui por isso. Eu entrei pelo dinheiro, porque eu vi na Mary Kay, quando eu entendi o que era Mary Kay, eu entrei e falei, eu vou ganhar muito dinheiro nessa empresa, eu vou realizar meus sonhos, eu vou viajar, eu vou ganhar joia, eu vou ganhar viagem, eu vou ganhar isso, eu vou ganhar aquilo, eu vou construir minha vida, eu vou ser tudo que eu sempre quis. A Mary Kay, ela oferece para você tudo isso. Ela oferece carro, joia, viagem, tudo. Mas o que eu mais queria era ter dinheiro no bolso. E isso eu consegui. Então, eu quero te perguntar hoje, seja honesta com você mesma. Você está fazendo tudo o que você precisa para que o seu negócio prospere? Você está se lembrando do motivo pelo qual você começou nesse negócio? Você está se lembrando que você trabalha na empresa que é a número um do mundo em vendas de produtos de cuidados com a pele e maquiagem? A nossa empresa é a número um do mundo. Você está na melhor empresa para trabalhar. E aí eu quero te fazer uma segunda pergunta. Quanto de mimimi você está suportando o seu cérebro falar para você sem correr atrás dos seus verdadeiros sonhos? Porque quanto mais mimimi, quanto mais conversinha, quanto mais coisinha negativa você deixa o seu cérebro contar pra você, e inclusive, queridas, aquelas historinhas assim, ai, hoje eu tô com cólica, eu não vou trabalhar. Cara, se você fosse funcionária de alguém, você ia se arrastando, morrendo de cólica, você ia se entupir de pirona e ia trabalhar. E pro seu negócio, pra você ficar rica, pra sua família, pra você ficar milionária, você não pode fazer isso? Ah, não, porque eu sou empresária, sou dona do meu próprio negócio, eu não preciso trabalhar. Sim, mas enquanto você não chegar no seu objetivo, é necessário que você faça algo que você nunca fez.
Porque se você quer ter uma vida diferente da vida que você tem hoje, você precisa fazer o extraordinário, né? A Deise Ferreira, que era uma diretora nacional, que era muito rica, ela era milionária. Ela era tão rica que até avião essa mulher comprou com o dinheiro que ela ganhou na Mary Kay, só para vocês terem uma ideia. E ela falava a seguinte frase: seja uma mulher extraordinária. O que que é ser extraordinária? É ser o extra que as ordinárias não fazem. É fazer o extra que as ordinárias não fazem. E quem são as extraordinárias? São aquelas mulheres que fazem a mais, são aquelas mulheres que estão dispostas a trabalhar, são aquelas mulheres que arregaçam as mangas, cara, e vai pra luta. Fazer o quê? Uma vida diferente. Agora, é sua escolha. Você escolheu estar aqui. Então, não permita que o seu negócio seja um negócio de tostões. Você merece mais, né? Você merece muito mais. A organização do seu negócio Mary Kay, uma consultora organizada, é uma consultora que prospera e que ganha muito mais. Eu mandei isso aqui para vocês na segunda-feira, lá no grupo, que é para vocês colocarem. Gente, a minha agenda tem tudo que eu preciso fazer. Ó, tem venda aqui, tem tudo. Não sei se dá dano para vocês verem, não abre, né? Não dá. Depois eu vou bater uma foto para vocês verem. Mas tem tudo. Tem minha vida pessoal, tem médico do Lorenzo, tem prova do Lorenzo, tem as minhas aulas, tem a parte da terapia que eu faço, meus atendimentos terapêuticos que eu faço, meus cursos estão aqui, a minha vida tá dentro da minha agenda. Se eu perder minha agenda, eu tô lascada, porque eu não sei o que que eu tenho que fazer amanhã se eu não olhar na minha agenda. Então, a gente precisa ter controle, tem que ter disciplina, tem que ter hábito de vendas, tem que todo dia bater sua meta, tem que fazer o que precisa ser feito. Se você não faz o que precisa ser feito, qualquer coisa serve para você. E, cara, se qualquer coisa serve para você no seu trabalho, na sua prosperidade, no seu casamento vai ser assim, você como mãe vai ser assim, você como líder vai ser assim, você como amiga é assim, você como filha é assim. Qualquer coisa serve, entende? Porque como você faz uma coisa, você faz todas as outras. Então, crie hábitos diários de venda, de prospecção, de pós-venda, de estudo. Evita a procrastinação. O que que é a procrastinação, gente? É não fazer o que precisa ser feito, tá? E tenha pequenas ações diárias. Por quê? Não é você fazer 1 milhão de coisas. Hoje eu faço 1 milhão de coisas. Por quê? Porque o meu cérebro, se ele não tiver 1 milhão de coisas para fazer, ele não funciona. Mas é hoje, 12 anos depois de Mary Kay, eu tenho essa disciplina. Como é que eu comecei? Com duas ações. Qual que era a minha ação? Agendar e vender. Depois, no segundo mês, eu passei a agendar, vender e iniciar. E aí, depois eu fui aumentando, agendar, vender, iniciar, marcar evento, agendar, vender, iniciar, marcar evento e fazer um curso, estudar alguma coisa, entendeu? Mary Kay não é pra gente fraca, Mary Kay é pra gente forte, tá? Transforme uma demonstração em uma experiência encantadora para suas clientes. Depois eu vou postar um depoimento para vocês de uma pessoa lá no grupo, ela me agradecendo imensamente, né? Faz o presencial e o digital. O digital tem que ter um toque pessoal. O que que é? O que a Silmara faz? Sil, eu gostaria que você postasse os seus vídeos lá no grupo, porque eu acho que eles são sensacionais. E a Gra também, tá? A Gra tem vídeos maravilhosos, eu acho maravilhoso. Eu acompanho o Instagram delas, as duas são ótimas em fazer isso e eu acho isso muito legal, né? E faz o seu cliente vivenciar uma experiência porque ele vai comprar muito. E aí, com os seus resultados, você vai celebrar. Quanto? Separa, que nem hoje eu fui fazer uma celebração. O que que eu fiz? Eu fui lá na Sodier, comprei um bolinho e comi um bolinho maravilhoso que eu amo Sodier, só que vocês sabem, Sodier é um bolo caro. Pois eu fui lá hoje fazer uma comemoração. Entende? Não precisa ser uma coisa, nossa, eu vou fazer uma viagem. Entende? Então, o superpoder de uma consultora está no quê? Está nas suas pequenas atitudes diárias que vão te levar a ser uma mulher de milhões. Tá bom? Ó, um beijo maravilhosas, gratidão, ótima noite. Hoje não vai dar tempo de perguntas. Que ó, nós temos menos de 1 minuto. Amo vocês. Depois eu vou falar desse aqui, tá? Vou mandar lá no grupo. Beijo. Beijo, tchau. Tchau, lindas. Vivo, 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 muerto.
senhora, quem que tá falando? Ai, que gritaria.